Epístolas gerais. São as demais cartas, chamadas, também, de universais, católicas, pois estas, à diferença de Paulo, são voltadas a todas as comunidades, mas dirigidas a uma comunidade ou pessoa em específico. Tiago, 2 cartas de Pedro, 3 cartas de João e a carta de Judas compõem este bloco. Livro profético. Apocalipse é o maior dos livros quando nos referimos ao livro mais lembrado, com seus símbolos e catástrofes, no imaginário comum. É o último livro da Bíblia, não só em localização, mas em datação e conteúdo, narra a esperançosa visão final da Jerusalém celeste e da nova criação, ligando ao Gênesis. É um livro que tem por mensagem a esperança. Atribuído a João, se chama, também, Livro da Revelação. Os principais temas do Novo Testamento. Sermão da Montanha, são de grande importância para o Novo Testamento. Jesus Cristo como Messias esperado. O principal motivo de os escritores sagrados terem escrito seus relatos é o de anunciar e testemunhar aos povos, sobretudo aos judeus, que Jesus era aquele que devia vir como Messias, enviado por Deus. São Mateus e São Marcos, por exemplo, desenvolvem toda uma cristologia pautada no Messias servo, fazendo correlação com diversas citações dos cânticos do servo do Senhor, em Isaías. Jesus Cristo como Salvador. Ao mesmo tempo que alguns autores estavam preocupados em evidenciar que Jesus é o Messias esperado pelos judeus, outros autores sagrados, como São Paulo e São Lucas, destacam a verdade de que Jesus Cristo é o Salvador dos homens. Isto se dá pois os destinatários de suas cartas são, muitas vezes, pagãos que não conheciam as promessas de Israel. O reino de Deus. O Novo Testamento tenta, ainda, sobretudo no Evangelho, declarar que o reino de Deus escatológico já chegou a todos aqueles que creem em Jesus, e por isso, são batizados em nome de Cristo, conforme ele ordenou. Viver nessa perspectiva, de reinado de Deus, é o que sustenta toda experiência cristã que se desenvolve nas comunidades nascentes. Ou seja, o reino de Deus já chegou a todos. A graça de Deus é tema recorrente na pregação cristã. Paulo, por exemplo, exalta a vida na graça de Deus, que é a comunhão, a harmonia para com os planos divinos. Não nos tornamos filhos de Deus por mérito nosso, mas por pura graça e misericórdia de Deus. Cristo conquistou, para nós, esta graça. Nós, com isso, a recebemos totalmente de graça. A comunhão e a unidade na Igreja. O que fica muito evidente no Novo Testamento, sobretudo nas cartas de São Paulo e nos relatos dos Atos dos Apóstolos, é como a Igreja Católica, fundada por Jesus Cristo, foi se desenvolvendo já nas primeiras décadas de anúncio da Boa Nova. Com efeito, os discípulos do Senhor tinham tudo em comum e estavam sustentados pela Eucaristia, pela caridade, pela escuta da palavra, e pelo impulso missionário que daí surgia. As bases da Igreja já foram sendo alicerçadas a partir daquele tempo, e o sabemos mediante a tradição oral, mas, sobretudo, pela tradição escrita, onde vemos surgir o primado de Pedro, a vida sacramental e comunitária e São Paulo como uma das colunas que sustenta a Igreja. Enfim, o Novo Testamento é o florescer da Igreja Católica. A unidade entre Antigo e Novo Testamento. O que deve ficar claro para nós é que Jesus jamais veio à Terra a fim de abolir o que o Antigo Testamento continha. Ora, é o Cristo mesmo quem afirma que veio para dar pleno cumprimento das leis e dos profetas. Muitas vezes Jesus, e os relatos posteriores a ele, fazem a relação do Antigo Testamento com o Novo, a fim de que se perceba que Deus jamais altera seus planos. Quando se afirma que o Antigo Testamento aparece como uma sombra ou uma preparação para o Novo Testamento, para a plenitude dos tempos que se dá em Jesus, não se está desmerecendo toda a revelação que existiu até aí. Deus soube preparar o seu povo de tal forma que este pudesse estar pronto para acolher a boa nova do Evangelho, assim que Cristo surgisse.